A primeira qualificação, que também pode ser considerada uma habilidade, saber estudar. Primeiro de tudo, por que ela é importante? Quando você sabe estudar, sempre que você precisar aprender alguma coisa nova, seja no seu trabalho, na faculdade, nas suas qualificações, você vai conseguir com uma facilidade muito maior. E como fazer é simples, você pode desenvolver o hábito de estudar um pouco todos os dias e assim você vai conseguindo aprimorar essa habilidade. E além disso, é interessante que você saiba a importância de estudar, não apenas o porquê estudar, mas os benefícios que ela te traz. Assim você consegue desenvolver essa habilidade muito importante. A segunda qualificação, ser minimamente organizado. Por que isso é importante? Dessa forma você consegue economizar muito tempo, não desperdiçando ele com coisas desnecessárias. E além disso, as empresas gostam muito de pessoas organizadas, porque sabem que assim consegue otimizar bastante o tempo. E para quem quer empreender também é muito importante você ser organizado. Como fazer também é simples, comece deixando o seu ambiente de trabalho mais organizado. Jogue fora ou guarde as coisas que você não utiliza tanto, por exemplo, tem algum papel jogado, alguma folha jogada lá que você não está utilizando. Guarde isso no local adequado e a partir disso você vai aprender a ser mais organizado, vai organizar melhor o seu computador, também o seu celular e isso se tornará um hábito e desta forma você vai ter sempre cada vez mais tempo porque não vai perder tempo com a sua desorganização. A terceira qualificação, saber se comunicar de forma eficiente. Por que é importante? Você com certeza já ouviu aquela frase, quem tem boca vai a Roma. Então, o fato de você saber se comunicar com assertividade faz com que você consiga, entre aspas, desenrolar com pessoas que são importantes e que de alguma forma possam te trazer benefícios. Por exemplo, um gerente, um empresário e até mesmo você pode conseguir oportunidades de sociedade. Por isso, saber se comunicar pode te abrir muitas portas. E como fazer também é relativamente simples. Sempre que você tiver uma oportunidade de falar, de se comunicar com alguém, de estar em uma roda de conversa, aproveite. Eu sei que para pessoas que são mais introvertidas e tímidas, ou até mesmo como eu, que tem um pouco de fobia social, vão ter uma certa dificuldade nesse contexto. Mas o melhor remédio que você vai ter para esse tipo de situação é literalmente se expor, uma exposição controlada. Então, sempre que tiver uma oportunidade de falar, conversar com outras pessoas, aproveite que vai ser a melhor forma de você crescer nesse aspecto. Outra coisa que é muito importante é falar em público. Talvez esse seja o terror da maioria das pessoas, mas por que é importante? Pois dessa forma você consegue se destacar. Pensa comigo, quando você está em uma apresentação, em uma reunião, aquela pessoa que mais fala, ela não está se destacando, então se você quer crescer profissionalmente, se você quer ganhar grandes coisas, você precisa saber falar em público. E quando a gente fala sobre essa característica, não nos limitamos a apenas 500, 1000 pessoas. Falar em uma reunião, falar em uma apresentação na faculdade, tudo isso é falar em público. Então, sempre que você tiver essa oportunidade, você tem que aproveitar, pois assim você pode se destacar, principalmente se você quer ser uma pessoa bem-sucedida ou até mesmo empreender. E como fazer também é relativamente simples e parecido com o anterior. Você precisa se expor. Então, sempre que você tiver uma oportunidade de apresentar algo na faculdade, aproveite, pois vai ser uma experiência a mais. No seu trabalho também, quando tiver que fazer alguma apresentação, quando tiver que falar algo na frente das outras pessoas, aproveite. No início pode ser realmente difícil e é normal, é assim com todo mundo, porém, quanto mais você se expor, mais você vai conseguir desenvolver essa habilidade. Por isso, é muito interessante para você. A quinta, que também é muito importante, é o inglês. Por que ele é tão interessante hoje em dia? Pois os principais materiais, os principais conteúdos estão em inglês. E as novas tecnologias, as novas tendências, elas surgem primeiro lá fora em inglês. Então, se você quer empreender, você precisa ser fluente para você conseguir se antecipar ao mercado. Ou até mesmo se você trabalha para uma empresa, é muito importante você ser fluente, porque às vezes pode surgir uma oportunidade de um treinamento fora do país e só vai ser contemplado quem for fluente. Então, com certeza, hoje, o inglês, por mais que todo mundo fale, pouquíssimas pessoas são fluentes, se você quer se destacar, é muito importante. E como você pode aprender inglês, tem muitas formas de você conseguir desenvolver essa habilidade pela internet. Você encontra muitos cursos gratuitos, até mesmo no YouTube, tem vários aplicativos que ajudam você
gratuitamente, então não existem limitações. No caso, óbvio, a limitação é a normal das pessoas, mas não existe desculpa para você não aprender inglês. Hoje em dia tem muitas formas e é muito importante para você. Inclusive, lembro você sobre a jornada do autodidata inglês. Lá você vai aprender de verdade aquilo que você mais precisa, vai aprender na prática o que é importante para você alcançar a fluência muito mais rápido. E além disso, você pode pagar um valor super barato e ainda vai parcelar em até 12 vezes. Você nem vai sentir pagar de tão barato que é para você alcançar a fluência em inglês. Tudo isso para você encontrar as melhores oportunidades de trabalho e também os melhores salários, ou até mesmo empreender de maneira extremamente eficiente. Então você não perde o seu tempo, aproveita essa grande oportunidade. O link está na descrição e também no comentário fixado. A sexta qualificação ou habilidade importante é o seguinte: resolver problemas. Por que isso é tão interessante? Porque assim, hoje as empresas elas pagam mais para pessoas que têm a habilidade de solucionar problemas da maneira mais eficiente possível, numa velocidade grande e também em maior quantidade. E além disso, as pessoas que empreendem de maneira bem-sucedida são aquelas que resolvem um problema muito grande ou resolvem um problema extremamente específico para muitas pessoas que têm um bom poder aquisitivo. Então, se você quer ser bem-sucedido, seja empreendendo ou seja no mundo corporativo trabalhando para a empresa, você precisa ser bom em resolver problemas. E como você faz isso é muito simples, assim como os demais. Você precisa se expor. Sempre que você tiver a oportunidade de resolver um problema, você tem que se colocar nessa situação para você desenvolver uma acurácia e assim sempre conseguir melhorar a sua habilidade. Então, nas primeiras vezes que você vai resolver o problema, talvez você não seja tão eficiente quanto poderia, mas conforme você vai se expondo a essas situações, você vai tendo uma habilidade cada vez maior em entender as melhores soluções para os diferentes tipos de problemas. E assim a sua habilidade estará desenvolvida. Por isso, se exponha a essas situações que com certeza isso vai ser muito importante para você. A sétima, que é muito importante e muitas pessoas falam, porém mesmo assim ainda é muito difícil de você encontrar pessoas com essa habilidade, é a inteligência emocional. Por que isso é importante? Pensa comigo, sabe aquelas pessoas que estouram para qualquer coisa quando você está trabalhando? Ou até mesmo aquelas pessoas que ficam tristes para qualquer coisa? Isso é totalmente desinteressante para os empresários, para os gestores, porque pessoas assim, querendo ou não, só trazem problemas. E até mesmo se você quer empreender, se você é uma pessoa que estoura para qualquer coisa com o cliente, isso também vai trazer uma imagem extremamente negativa para a sua empresa, para o seu empreendimento. Então, ter uma inteligência emocional e saber lidar de maneira correta nesse tipo de situação é extremamente interessante para você crescer profissionalmente ou desenvolver um negócio de sucesso. E como você pode solucionar isso? A maneira mais eficiente é você entender quais gatilhos provocam esse tipo de resposta emocional em você. Então, assim, o que acontece para que você tenha uma resposta descontrolada, explosiva? O que acontece que te deixa triste? Identificando esses gatilhos, quando um deles ocorre, você pode substituir a resposta automática, impulsiva, por uma outra resposta de questionamento. Por exemplo, vamos supor, em uma situação com muitos barulhos, você costuma ficar estressado. Então, quando tem uma situação com muito barulho, você pode fazer o questionamento se aquilo muda algo para você. Se, por exemplo, você consegue resolver o problema de maneira explosiva. Desta forma, você vai construindo uma reestruturação cognitiva e vai cada vez mais ter menos respostas impulsivas nesse tipo de situação. Isso também é muito importante no mundo corporativo. A oitava qualificação pode ser até interessante e diferente das demais, é o Excel. Por que isso é importante? Hoje em dia, a maioria das funções, a maioria das atividades comerciais necessitam do Excel. Algumas de uma maneira assim mais específica, onde você precisa ter uma habilidade muito grande, e outras você vai utilizar de maneira básica. Mas, de modo geral, todo mundo acaba utilizando um pouquinho do Excel. Por isso, é interessante que você tenha pelo menos habilidades básicas em cima dessa ferramenta que é tão interessante. E como você pode fazer isso é relativamente simples. Você pode assistir algumas videoaulas de Excel básico no próprio YouTube, totalmente gratuito, e depois você utiliza a sua própria ferramenta para aprimorar esses conhecimentos. E sempre que você precisar de alguma coisa diferente nesse aplicativo, você encontra isso também gratuitamente na internet
e assim desenvolve essa habilidade. A nona, que hoje em dia sim é basicamente essencial, é conhecimento em tecnologia. O motivo dessa qualificação estar nessa lista é porque hoje em dia a tecnologia está presente em tudo. Em todas as formas de trabalho, de alguma maneira você vai lidar com a tecnologia, seja ela com o computador, com o celular, com um sistema de banco, alguma outra coisa você vai utilizar. Por isso, profissionais que não têm conhecimento sobre as tecnologias que estão presentes na sua profissão podem ficar para trás, perder oportunidade e até mesmo ter dificuldades para empreender para quem tem o interesse. Daí como é que você faz? O que eu recomendo aqui é você identificar dentro da sua profissão, dentro do seu contexto, quais são as tecnologias mais importantes. Por exemplo, se você é um produtor de conteúdo, conhecer hoje os melhores softwares de edição, conhecer as ferramentas para a criação de conteúdo, as inteligências artificiais e também os softwares de criação de imagem. Isso é apenas um exemplo, mas você tem que replicar isso para a sua área e identificar quais são hoje as tecnologias mais usadas, mais importantes. A 10ª qualificação, que na verdade é quase também uma habilidade, é o pensamento crítico. Pensa comigo, se você está numa situação de trabalho, e acontece alguma coisa que não está no seu controle, mas você vê que aquilo poderia ser feito de maneira diferente. Isto é um pensamento crítico, é olhar para tudo ao nosso redor e identificar possíveis melhorias. Quando você tem esse pensamento crítico, primeiro você está pronto para empreender, é um dos primeiros passos para você empreender, encontrar soluções nos demais variados contextos e, além disso, você ter esse pensamento crítico também ajuda você lá na outra questão, que é resolver problemas, porque identificar alguma coisa que pode ser solucionada e encontrar a solução se encaixa muito bem. Como que você faz isso? É simples, você começa a observar as coisas ao seu redor, no ambiente de trabalho e identificar possíveis soluções. Então, por exemplo, você observa um processo que é feito de maneira muito lenta, está sendo perdido muito tempo e coisas do tipo. Você pode identificar aquilo de maneira crítica e daí, a partir da outra habilidade que a gente falou lá atrás, encontrar uma solução. Assim, você tem duas coisas muito importantes, que é identificar e encontrar a solução. O 11º também é essencial, que é trabalhar em equipe. Se você for trabalhar numa empresa, dificilmente você vai atuar sozinho. Você vai ter sempre um time, líderes, pessoas que estão abaixo de você na hierarquia. Então, você vai ter pessoas trabalhando junto com você. Até mesmo se você for empreender, você pode iniciar sozinho, mas dependendo como cresce o seu negócio, você vai precisar delegar funções e assim você vai necessitar de trabalho em equipe. Por isso, é muito importante que você, por mais que não goste, você consiga trabalhar junto com outras pessoas. Porque hoje em dia, tudo você vai atuar com outras pessoas. E daí para desenvolver essa habilidade, essa característica, essa qualificação, você tem que se expor em situações onde vai precisar trabalhar em equipe. E nessas horas você tem que duas coisas: saber ouvir e saber falar no momento adequado. E além disso, entender as outras pessoas, entender o ponto de vista das outras pessoas. Essa é a principal característica de pessoas que sabem trabalhar em equipe, que é muito importante. 12º é o seguinte: gestão de tempo. Aqui o grande ponto da gestão de tempo é você parar de desperdiçar tempo. Sabe quando parece que o seu dia precisaria ter 48 horas, 72 horas? Isso ocorre porque, de alguma maneira, ou você está se sobrecarregando de trabalho, ou você está perdendo muito tempo com coisas relativamente inúteis. Então, saber fazer uma boa gestão de tempo permite que você consiga ter mais tempo para fazer coisas que são importantes de verdade e te dão retorno. Isso é interessante para quem trabalha para outras pessoas, pois dessa forma você vai conseguir produzir mais, e para quem empreende, principalmente, porque quando você empreende, você é sobrecarregado de coisas. Se você consegue aproveitar melhor o seu tempo, você vai ter muito mais retorno. Daí como você faz? Sendo simples e direto. Primeiro, elimina as coisas que não te dão retorno algum, ou que, por exemplo, no seu lazer, não te dão nenhum prazer, digamos assim. Sabe quando você está no seu trabalho e você fica perdendo muito tempo com atividades que dão simplesmente nenhum retorno? Seguindo o princípio de Pareto, 20% dos seus esforços dão 80% dos resultados. Elimina aquele 80% de coisa que não te dá retorno. Primeiro ponto,
E no seu lazer também pare de fazer coisas que você nem gosta, ficar rolando vídeo curto lá sem fim nenhum, que também não é algo que te dá prazer. Diminuindo essas coisas, com certeza você já vai ter muito tempo livre para, por exemplo, dedicar a outras coisas que podem te dar muito mais retorno, seja no prazer ou seja no trabalho. E inclusive no trabalho você pode, por exemplo, utilizar algumas ferramentas tecnológicas como a inteligência artificial para fazer algumas atividades para você ou até mesmo delegar funções. O 13º sendo simples e direto, saber escrever de forma certa. Já imaginou você mandar um e-mail para buscar uma entrevista de emprego e você mandar lá cheio de erros ortográficos? Ou até mesmo você está se comunicando dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa e manda lá um e-mail, uma mensagem cheia de erros ortográficos. Primeiro, se você for tentar se candidatar para uma entrevista de emprego cheio dos erros ortográficos, dificilmente você vai ser convocado, tá? Porque isso é muito ruim. E numa empresa você pode receber um puxão de orelha, tá? Então por isso é muito importante você saber escrever corretamente. Se você tem dificuldade, como é que você faz para resolver isso? Você pode utilizar, por exemplo, do Word. Antes de mandar o e-mail, pega, coloca lá no Word para verificar onde tem algum eventual problema no seu texto. E se for, por exemplo, uma entrevista de emprego, alguma outra coisa, você também pode utilizar do Word, do ChatGPT, para encontrar os possíveis erros ortográficos, os erros gramaticais, para que dessa forma você não faça esse tipo de coisa, porque pega muito mal. A 14ª é o seguinte, habilidade de pesquisa. Isso aqui também é muito importante pelo seguinte motivo. Sabe quando eu apresento para você fazer alguma coisa, vamos supor lá no seu trabalho, te passar uma tarefa, só que você não sabe fazer aquilo. Sempre, antes de você pedir para outra pessoa, você precisa buscar por conta própria. Essa habilidade, ela é muito importante porque ajuda você a saber se virar. E sabendo se virar, você vai ter mais facilidade de lidar com situações adversas quando você não tem para onde correr. Então, como você faz? Sempre que você lida com uma situação onde você não sabe encontrar a eventual solução para aquele problema, onde você não conhece como resolver, tenta procurar na internet. Seja em português, seja em inglês, tenta pesquisar na internet primeiro. Depois que você tentou muito pesquisar, se você ainda não encontrou a solução, daí você busca outras pessoas que possam saber a solução para te ajudar. Mas primeiro tente pesquisar por conta própria, que isso pode te ajudar muito. A 15ª é o seguinte, gestão de projetos. Por que isso é importante? Primeiro, se você vai empreender, você precisa fazer a gestão do seu projeto. Isso é básico. Segundo, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida trabalhando para os outros, por exemplo, ser um gerente, ser um líder, ser um diretor, você também precisa saber fazer a gestão dos projetos. Essa é uma habilidade de requisito básico. E como é que você faz? Você pode encontrar muitos treinamentos gratuitos na internet sobre gestão de projetos, onde você pode aprimorar todas as habilidades e os conhecimentos necessários para fazer uma boa gestão. Então, esse é o conceito básico. Na internet você encontra muitos conteúdos gratuitos. A 17ª qualificação é o seguinte, saber se vender. Por que é importante? Segue a mesma linha lá da comunicação assertiva. Saber se vender é, por exemplo, você chegar em uma entrevista de emprego e você saber convencer o recrutador de que você é a pessoa adequada. Ou até mesmo se você tem um empreendimento, você saber convencer a pessoa, o seu cliente, de que aquele é o produto perfeito que ela precisa, ou o serviço, seja o que for. Então, saber se vender nada mais é do que você ser convincente, apontando para a pessoa que aquilo que você, entre aspas, quer vender, seja o seu trabalho, o seu serviço ou qualquer outra coisa, é o correto. Ou até mesmo, por exemplo, em uma reunião de negócios, você conseguir apresentar o seu ponto para o interlocutor e mostrar que aquilo de fato está 100% correto e é o ideal naquele determinado contexto. Então isso também é muito importante. Como você desenvolve? É basicamente a mesma coisa lá da comunicação. Sempre que você tiver a oportunidade de se comunicar com as pessoas, aproveite, principalmente em negociação. E obviamente você também tem que estudar as melhores habilidades, as melhores formas de se comunicar. Um livro que eu recomendo muito nesse tipo de situação é As Armas da Persuasão 2.0. É basicamente um livro completo, que ele é referência de muitos outros do que tange a comunicação, para você saber se comunicar e saber se vender com assertividade. Por isso eu recomendo isso e considero assim uma das coisas mais importantes para quem quer crescer profissionalmente. O 18º é o seguinte, gestão de conflitos. Por que isso é importante? Pensa, problemas dentro do ambiente corporativo, dentro de uma empresa, até mesmo da nossa vida pessoal, é totalmente normal e todo mundo passa por isso. Se você passa por uma situação complicada com outras pessoas, entenda que isso é normal
E é o comum do ser humano, os conflitos fazem parte da nossa história. Só que tem um porém, como nós somos todos adultinhos, é diferente existir um conflito e você ficar naquele negócio lá o resto da vida. Você tem que saber fazer a gestão de conflitos. Se você quer ser bem-sucedido, seja empreendendo ou trabalhando CLT, você precisa saber fazer a gestão de conflitos, ou seja, resolver o conflito. Então, como é que você faz isso? Primeiro, eu recomendo você saber ouvir. Ouvir a outra pessoa, ouvir o ponto dela, o ponto de vista, o contexto que ela quer apresentar. E a partir disso, você tendo essa compreensão, você consegue, entre aspas, persuadi-la e assim encontrar uma solução para aquele conflito. Não adianta você apenas querer apontar o seu ponto de vista e forçar a outra pessoa a engolir isso. Dessa forma, você dificilmente vai conseguir solucionar. O que você tem que fazer nesse tipo de situação é compreender a outra pessoa, assim ela vai se sentir melhor e dessa forma vai ficar mais suscetível a ser convencida a respeito de qualquer que seja o contexto. Tá? Então isso também é muito importante. O 19º pode parecer até meio estranho, mas é a matemática básica. Pensa que, por exemplo, você está lá numa reunião de negócios, daí você precisa fazer uma conta básica, por exemplo, o quadrado de 12, e você não consegue fazer rapidamente. Isso, querendo ou não, dependendo do seu cargo, dependendo da situação, pode ser um pouco como constrangedor. Por isso que eu recomendo que você tenha pelo menos os conhecimentos sobre matemática básica. Saiba fazer de cabeça as operações de multiplicação, adição, subtração e divisão. Óbvio, terão alguns números onde vai ser mais complicado, mas pelo menos dos números mais básicos, do conjunto dos naturais, pode ser muito interessante, te ajudar muito e evitar entrar em situações constrangedoras. Para você aprender relativamente simples. No YouTube você encontra várias playlists de matemática básica gratuita que podem te ajudar com esses conhecimentos. E o 20º, mas não menos importante, é a habilidade de concentração. Por que isso é importante? Eu aposto que você, durante esse vídeo, não percebeu que pulamos do 15º para o 17º nas qualificações. Entenda que isso é totalmente normal e eu também passo por isso em muitas situações, hoje menos do que antigamente. Mas o fato de você perder a concentração em muitas oportunidades pode te prejudicar muito. Porque assim, você perde tempo e a gente não quer perder tempo. E além disso, você pode perder oportunidades por não estar bem concentrado. Então, o que eu recomendo aqui é você trabalhar a sua concentração. E como que você pode fazer isso? Segundo pesquisas científicas, a meditação Mindfulness por 10 minutos diários ajuda você a aprimorar a sua concentração. Ou seja, quando você faz essa prática, depois de 1 a 2 semanas, você já vai ter uma capacidade de concentração, seja onde for, muito maior. Então, essa é uma excelente ferramenta para você desenvolver essa habilidade de concentração que é tão importante nos mais variados contextos. Então, seriam basicamente essas as nossas 20 qualificações que eu acho, assim, indispensáveis para quem quer ser bem-sucedido ou até mesmo empreender. Por isso, se você chegou até o final desse vídeo e quer sugerir alguma outra que acha que faltou, ou até mesmo sugerir um tema de vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu tenho certeza absoluta que vai ser muito importante pra gente. E além disso, lembro você de se inscrever para não perder nenhum outro conteúdo aqui do canal, e além disso ajuda muito a gente. E obviamente, se você chegou até o final, recomendo também que assista esse vídeo. Lá eu explico para você detalhadamente com um tier list os melhores hábitos que podem mudar a sua carreira.